Ele olhou para ela no altar e sentiu o vazio de sempre. 3 anos juntos, um noivado arranjado pela família, e nada. Nenhum calafrio, nenhuma certeza. Só o peso do smoking e o barulho dos convidados. Foi quando ela virou o rosto, e ele viu. Uma marca pequena, quase invisível, atrás da orelha esquerda. Formato de lua crescente. A mesma da menina que ele havia amado e perdido há 10 anos. O coração parou. Não pode ser. Rafael Andrade tinha 32 anos, um escritório no 10º andar de um prédio espelhado no centro de São Paulo, e uma noiva que não fazia sentir absolutamente nada. Isso não era crueldade da parte dele. Era apenas a verdade que ele carregava no peito como uma pedra quieta, dia após dia, desde o momento em que Isabela Monteiro havia entrado na vida dele, ou melhor, desde o momento em que os pais de ambos haviam decidido que aquilo fazia sentido. 2 sobrenomes respeitáveis. 2 famílias com interesses comuns. Um casamento que, do ponto de vista prático, era perfeito. Isabela era bonita. Todos diziam. Alta, cabelos castanhos escuros, sorriso de propaganda. Inteligente também, trabalhava com arquitetura, tinha projetos premiados, sabia conversar sobre qualquer assunto numa mesa de jantar sem nunca soar pretensiosa. Era, por todos os critérios razoáveis de avaliação, uma mulher extraordinária. E Rafael não a amava. Não era desgosto. Não era indiferença hostil. Era algo pior, uma ausência completa de faísca. Quando ela entrava numa sala, o coração dele não reagia. Quando ela ria, ele achava o riso agradável, da mesma forma que se acha agradável uma música de elevador. Quando ela dormia do lado dele, ele ficava olhando pro teto, pensando em relatórios do trimestre. Ele havia tentado se convencer de que era assim que o amor adulto funcionava. Que a paixão era coisa de adolescente, que a estabilidade era o que importava, que Isabela merecia o melhor dele e que o melhor dele era exatamente o que ele entregava: presença, cuidado, compromisso. Flores no aniversário. Viagens planejadas com antecedência. Jantares nos restaurantes que ela gostava. O problema era que Rafael sabia com uma clareza dolorosa que não desaparecia nem com trabalho, nem com vinho, nem com os argumentos racionais que ele mesmo fabricava, que já havia sentido diferente. Uma vez. Com uma pessoa. E que essa pessoa havia desaparecido da sua vida de um jeito que ele nunca conseguiu explicar direito nem para si mesmo. O nome dela era Luna. Não era um apelido. Era um nome real, dado por uma mãe artista que achava que nomes deviam significar alguma coisa. Luna Cavalcante. Ele havia conhecido aos 22 anos, num bar em Pinheiros onde um amigo em comum havia feito aniversário. Ela estava encostada numa parede, segurando um copo de cerveja com as 2 mãos, olhando pro nada com uma expressão que não era tristeza nem alegria, era apenas uma presença muito intensa no próprio mundo interior. Rafael tinha ido falar com ela porque achou que ela estava entediada. Quis ser gentil. 2 minutos depois, estava completamente perdido. Luna falava como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado, mas sem nenhuma afetação. Tinha opiniões fortes sobre coisas inesperadas, detestava a palavra saudade usada levianamente, achava que a arquitetura modernista era uma forma de violência silenciosa contra as pessoas comuns, sabia o nome científico de pelo menos 40 pássaros brasileiros porque havia passado a infância no interior do Ceará com uma avó ornitóloga. Ria com o corpo inteiro. Discordava sem hostilidade. Ouvia de um jeito que fazia você sentir que o que você estava dizendo era a coisa mais importante dita naquela noite. Ele havia ficado 2 horas conversando com ela naquele bar e saído de lá sabendo que aquilo era diferente de tudo que havia sentido antes. Ficaram juntos por 8 meses. 8 meses que Rafael, 10 anos depois, ainda conseguia acessar em detalhes com uma nitidez perturbadora. A forma como ela tomava café, sempre em pé, perto da janela. O hábito dela de sublinhar frases em livros e depois recortar e colar num caderno próprio, criando uma espécie de diário feito de outras pessoas. A marca pequena atrás da orelha esquerda, uma mancha de nascença, formato de lua crescente, que ela dizia ser uma ironia do destino dado o próprio nome. E então, num outubro sem aviso, Luna havia sumido. Não foi uma briga. Não foi um término formal. Ela simplesmente parou de atender. Mensagens sem resposta. Telefone caindo direto na caixa postal. O apartamento onde ela morava, quando Rafael foi pessoalmente pela 3ª vez, tinha outro inquilino. O amigo em comum disse que ela havia viajado, que era complicado, que ele não sabia muito bem. Ninguém sabia. Ou ninguém queria dizer. Rafael ficou meses esperando. Depois ficou meses tentando não esperar. Depois ficou anos construindo uma versão de si mesmo que não precisava de respostas. Um homem funcional, bem-sucedido,
capaz de se comprometer com Isabela Monteiro e com o futuro sensato que esse compromisso representava. Mas a pedra no peito nunca foi embora. Só ficou mais quieta. O casamento estava marcado para aquele sábado de maio. A cerimônia seria numa fazenda histórica no interior, a 150 quilômetros de São Paulo. 280 convidados. Banda ao vivo. Buffet de 4 horas. A mãe de Isabela havia passado 18 meses organizando cada detalhe com uma dedicação que beirava o fervor religioso, e o resultado era, por qualquer medida objetiva, um evento lindo. Rafael havia chegado na sexta tarde com os padrinhos, feito ensaio, jantado com a família, dormido mal. Na manhã do sábado, enquanto o cabeleireiro de Isabela transformava o salão principal numa operação de guerra estética, ele ficou andando pelos jardins da fazenda com um café que esfriou rápido demais e um pensamento que não saía da cabeça. Você pode fazer isso. Você vai fazer isso. É o certo. O padrinho principal, Marcos, havia chegado perto dele lá pelas 10 da manhã e dito, sem rodeios, que ele estava com cara de homem prestes a pular de uma ponte. Estou bem, Rafael disse. Você tá com cara de quem tá bem, mas não tá. Marcos. Tô falando sério. Se você tiver alguma dúvida, o momento de resolver é agora. Não na frente de 280 pessoas. Não tenho dúvida. Tinha. Claro que tinha. Mas dúvida sobre o quê, exatamente? Sobre Isabela? Ela não havia feito nada de errado. Era impossível culpá-la por não ser Luna. Era impossível culpar qualquer pessoa por não ser aquilo que você perdeu há uma década. A dúvida de Rafael não era sobre Isabela, era sobre si mesmo, sobre a sua capacidade de ser feliz com o que era real em vez de ficar assombrando o que havia sido possível e não foi. Às 2 da tarde, ele estava de smoking na entrada da fazenda, posicionado no lugar determinado pelo cerimonialista, esperando. A música começou. Os convidados se levantaram. E Isabela apareceu. Ela estava de branco, claro que estava, num vestido que Rafael havia visto nas fotos, mas que ao vivo tinha uma leveza diferente, como se o tecido fosse mais ar do que matéria. O pai dela a conduzia pelo braço. Ela estava sorrindo, mas não com a boca, com os olhos, aquele sorriso contido de quem está sentindo demais e tentando não explodir no meio do corredor. Rafael olhou para ela e esperou sentir alguma coisa. O vazio de sempre. Tudo bem, ele pensou. Você faz o que é certo. Você constrói. O amor vem com o tempo. Isabela chegou perto. O pai dela passou a mão dela para a mão dele. O padre começou a falar. Rafael sorriu porque era o que se fazia. Então Isabela virou levemente o rosto para cumprimentar alguém na primeira fileira, um movimento pequeno, automático, e o cabelo dela saiu do lugar por um segundo. Rafael viu, atrás da orelha esquerda dela, uma marca, pequena, quase invisível contra a pele. Formato de lua crescente. O mundo não parou. Isso era importante de registrar. O mundo continuou exatamente igual. A música, o padre, os 280 convidados, o sol de maio entrando pelas janelas altas da fazenda. Nada parou. Mas dentro de Rafael algo explodiu com uma violência silenciosa que ele não sabia que era possível sentir em pé, sorrindo, de frente para um altar. Não. Não pode. Ele piscou. Olhou de novo. O cabelo havia voltado para o lugar. Ele precisava ver de novo, precisava ter certeza, mas não dava para simplesmente afastar o cabelo da noiva na frente de 280 pessoas sem uma explicação razoável. Muita gente tem manchas de nascença. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coincidência. Mas a forma. Aquela forma específica, aquela curvatura, aquele tamanho. Ele havia passado meses memorizando aquela marca sem perceber que estava memorizando, a maneira como Luna inclinava a cabeça e a marca aparecia, como ele às vezes a beijava ali enquanto ela ria e dizia que era uma região sensível. Pensa direito. Isabela tem 29 anos. Luna teria 32. São pessoas diferentes. Mas havia outras coisas, agora que ele estava olhando com olhos diferentes. A forma dos dedos de Isabela, longos, o mindinho levemente torto, exatamente como. Não. Muita gente tinha dedos assim. A maneira como ela inclinava a cabeça quando prestava atenção em algo, um tique que ele havia notado e achado familiar sem nunca saber porquê. A voz dela, que num certo registro mais baixo tinha uma qualidade que ele. Para! O padre estava falando. Rafael estava sorrindo. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, ele estava sendo rasgado ao meio. A cerimônia durou 40 minutos. Rafael respondeu o que tinha que responder na hora certa. Colocou a aliança no lugar certo. Beijou a noiva na hora certa.
Aplausos. Música. Confetes. O jantar foi um blar. Ele apertou mãos, recebeu abraços, disse obrigado um número incalculável de vezes. Isabela estava radiante, de verdade, não performaticamente. Havia uma leveza nela naquela noite que ele raramente havia visto, como se o casamento houvesse tirado um peso que ela carregava sem mostrar. Isso machucou mais do que ele esperava. A ideia de que Isabela havia passado o noivado inteiro carregando uma incerteza que ele não havia percebido porque estava ocupado demais com a própria. Às 11 da noite, durante uma pausa entre músicas, ele a encontrou sozinha perto da mesa de doces, tirando os sapatos por um segundo com uma expressão de alívio cômico. "Tô com os pés arrebentados", ela disse quando o viu chegar. Esses saltos eram um erro de cálculo. "Você pode tirar se quiser." "Não posso." "Foto." Ele ficou do lado dela por um momento. Depois disse, sem planejar, sem construir, simplesmente porque saiu: "Isabela, posso te perguntar uma coisa?" Ela olhou para ele. Havia algo na expressão dela, uma tensão específica, como se soubesse que aquilo não era conversa de festa. "Claro." A marca atrás da sua orelha. Ele parou. "Desde quando você tem?" Isabela não respondeu imediatamente. Ficou quieta por um segundo que durou muito mais do que um segundo. "De nascença", ela disse. "Por quê?" "Formato de lua." "É." Uma pausa. "Todo mundo que nota acha que é uma coincidência com o meu nome do meio." Rafael sentiu o chão sumir. "Qual é o seu nome do meio?" Isabela virou para ele. Os olhos dela estavam fazendo alguma coisa que ele não sabia classificar. Não era surpresa, não era medo. Era uma espécie de decisão sendo tomada em tempo real. "Luna", ela disse. "Isabela Luna Monteiro." "Mas nunca usei. Desde criança só fui Isabela." Eles ficaram do lado de fora da festa por 1 hora e 40 minutos. Os convidados devem ter achado alguma explicação. A cerimonialista deve ter improvisado alguma coisa. A mãe de Isabela deve ter ficado levemente enlouquecida. Rafael não sabia e naquele momento não conseguia se importar. O que Isabela lhe contou, sentada numa escada de pedra nos fundos da fazenda com sapatos de salto jogados na grama, foi o seguinte. Ela havia crescido em Fortaleza. Aos 19 anos, a família havia se mudado para São Paulo por conta do trabalho do pai, uma transferência que ela havia encarado como uma ruptura radical com tudo que conhecia. Nos primeiros anos em São Paulo, ela havia passado por um período que descrevia com cuidado, escolhendo as palavras, uma fase muito fechada. Ela havia usado um nome diferente por um tempo, um apelido que a deixava sentir que era outra pessoa numa cidade que ainda não era dela. Rafael ficou absolutamente imóvel. "Luna", ele disse. Não era uma pergunta. Ela olhou para ele. "Você me conheceu", ela disse. Não era uma pergunta também. O que Rafael havia amado era real. O que havia sentido era real. Luna, Isabela, havia passado por um período de ruptura tão completa que havia criado uma versão de si mesma que funcionava como uma armadura, e quando o pai a havia chamado de volta para a família, quando ela havia decidido voltar a ser Isabela e deixar Luna para trás, ela havia desaparecido de tudo. De todo mundo. Inclusive de Rafael. Não porque não sentisse. Porque sentia demais e não sabia como carregar isso e ao mesmo tempo reconstruir. Ela não havia sabido que ele existia nesta versão da vida, a versão dos sobrenomes respeitáveis, dos pais com interesses comuns. Quando o noivado havia sido arranjado, ela havia visto o nome dele e ficado com o coração na garganta por 3 dias. Mas Rafael Andrade era um nome comum o suficiente para que ela duvidasse. E a fotografia que a mãe dele havia mostrado à mãe dela era aquela foto formal de empresa, de terno escuro, expressão neutra, irreconhecível como o rapaz de 22 anos que havia ficado 2 horas conversando com ela num bar de Pinheiros. Ela havia chegado ao altar sem ter certeza. E então ele havia perguntado sobre a marca. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo depois que ela terminou de falar. As estrelas estavam abertas sobre a fazenda. Ao longe, a banda havia voltado a tocar, algo lento, um MPB que chegava abafado pela parede. Isabela estava olhando para os próprios pés descalços na grama, como se estivesse dando a ele espaço para processar sem a pressão do contato visual. Ele pensou em dizer muitas coisas. Pensou em perguntar por que ela não havia dito antes, porque havia deixado tudo chegar até ali. Pensou em ficar com raiva. Havia raiva, sim, uma raiva legítima de 10 anos de ausência e de perguntas sem resposta. Pensou em perguntar se ela havia sentido mesmo, se havia ficado procurando também, se o vazio que ele havia carregado havia pesado do mesmo jeito para ela. O que ele disse foi:
você gosta de café em pé, perto da janela. Isabela virou para ele. Os olhos marejaram. Sim, ela disse. E você ainda corta frases de livros e cola em caderno. Tenho 6 cadernos guardados em caixa no apartamento. E você sabe o nome de pássaros. Um sorriso apareceu, pequeno, trêmulo, mas real. Menos do que antes. Fui esquecendo alguns. Rafael ficou olhando para ela. Para a mulher que ele havia passado 3 anos dormindo do lado sem sentir nada. Para a mulher que havia passado os últimos meses sorrindo para fotógrafo e escolhendo guardanapos de casamento enquanto carregava um segredo que ele não conseguia imaginar o peso. Para a Luna, que era a Isabela, que era as duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma separada. O coração estava batendo diferente. Não do jeito de filme, não era frenético nem súbito. Era como se algo que havia estado comprimido por muito tempo estivesse, muito devagar, se abrindo. Eu precisava de você, ele disse, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Quando você foi embora. Eu precisava de você e você simplesmente sumiu e eu nunca soube por que passei 10 anos com essa pedra. Eu sei. A voz dela também estava baixa. Eu sei e não tenho como desfazer. Só tenho como dizer que sinto. E que eu também fiquei com a pedra. Por que não disse quando soube que era eu? Porque estava com medo de que você não quisesse me conhecer de novo. De que a raiva fosse maior do que o resto. Uma pausa. E porque não sabia se o que você havia sentido por Luna era a mesma coisa que você sentiria por Isabela. Sou a mesma pessoa, mas também sou diferente. 10 anos mudam. Mudam, ele concordou. E você não parecia sentir nada por mim. Isso parou ele. Não parecia sentir nada por mim, ela repetiu, sem acusação, apenas como fato. Durante o noivado inteiro. Eu achei que era porque eu havia te perdido de vez. Que a pessoa que tinha me conhecido era uma versão de você que também tinha ficado para trás. Rafael abriu a boca. Fechou. Pensou em todas as flores no prazo e os jantares certos e a presença cuidadosa que ele havia oferecido como substituto para aquilo que não conseguia fabricar. Eu não sabia quem você era, ele disse. Estava tentando amar alguém que não conseguia alcançar de verdade. Porque você estava escondida. Estava. Ainda está. A pergunta ficou no ar por um momento. Isabela olhou para ele, de frente, sem desviar, com aquela presença intensa no próprio mundo interior que ele havia reconhecido num bar de Pinheiros quando tinha 22 anos e havia ido falar com uma desconhecida por educação e saído de lá completamente perdido. Não, ela disse. Agora não. Eles voltaram para a festa 40 minutos antes do fim. A mãe de Isabela os recebeu com uma expressão que continha 12 emoções simultâneas e optou por não dizer nada, o que Rafael interpretou como um gesto de enorme generosidade. Marcos, o padrinho, olhou para Rafael com uma sobrancelha levantada e Rafael fez um gesto mínimo com a cabeça que significava tô bem de verdade dessa vez. Dançaram a última música da banda. Isabela havia colocado os sapatos de volta, por mais 15 minutos consigo, e estava com a cabeça levemente inclinada contra o ombro dele, e Rafael estava de olho fechado, e pela primeira vez em 3 anos ele estava ali de verdade. Presente. Sem o teto, sem os relatórios, sem a pedra. Havia perguntas que ainda precisavam de resposta. Havia 10 anos de ausência que não se resolvia numa conversa de escada de pedra. Havia raiva que havia existido e provavelmente voltaria em momentos inesperados. Havia a estranheza de estar recomeçando com alguém com quem tecnicamente você já havia casado. Mas havia também isso, a sensação, finalmente, de estar do lado de alguém e sentir que era exatamente onde você deveria estar. A marca de lua crescente estava atrás da orelha dela, invisível debaixo do cabelo. Rafael pensou que talvez algumas coisas não fossem coincidências. Pensou que talvez 10 anos de espera às vezes fosse o preço de chegar à mesma pessoa de um jeito diferente, num nível diferente, com camadas que os 22 anos não teriam conseguido acessar. Pensou em Luna, que era Isabela, que era Luna. Pensou, agora eu sei o nome inteiro. E dançou. Fim.